Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje trago para vocês a Thaís Rocha, que é um patrocínio do Ponto da Costura, tá? Que agora o Ponto da Costura está trabalhando com um produto que é True Colors. Falei certo, Thaís? True Colors. True Colors. Seja bem-vinda ao nosso programa. Stella. Até uma época, uns 2 meses atrás, eu postei algumas fotos, né, lá do nosso evento, do nosso workshop. E o pessoal pediu para que a Thaís viesse, né? Porque as fotos estavam lá e a Thaís não tinha ensinado o pessoal de fora, né? O pessoal que gosta do programa. Então hoje a Thaís veio. Agora aqui na mesa ela colocou algumas peças, né, do que ela trabalha, para vocês terem uma noção do que se faz, do que se pode fazer com os produtos. E ela vai explicar melhor. Vamos lá, Thaís. A True Colors, na verdade, eles têm uma linha bem vasta, né, de produtos. Então, a gente trabalha desde a parte de tintas e auxiliares, que são os produtos básicos para pintura. Então, vernizes, colas, a parte de tinta PVA, de tinta acrílica. E a gente também tem uma outra linha, que é uma linha de efeitos especiais, que daí seriam as ecopátinas, né, que a gente faz os efeitos de pátina. Aqui, por exemplo, como na lateral da caixa, tem um efeito de pátina. Esse aqui até foi a caixinha, né, do nosso workshop. Aqui, por exemplo, que a gente tem o floco, né, que fez um grande sucesso. Então, fez um sucesso. Eu vou até te contar uma história aqui, até o pessoal vai ouvir. Uma aluna foi comprar e comprou não sei o nome, de outra marca, tá? E ela falou, Stella, é uma porcaria. Porque ela falou que era tão grosso que ela não conseguiu flocar. Então, gente, já é de qualidade mesmo, testado até pelas alunas. Já compraram de outra marca e não dá certo. Na verdade, o diferencial, falando do floco, ele é um produto que o nosso ele é feito 100% com fibras de nylon e ele é peneirado. Ele é fininho, Ele é fininho. Então, até no dia do workshop, quando a gente jogou o pozinho, eu falei para as meninas, se fizer algum gruminho, é só apertar assim com o dedo e ele dissolve na hora, ele espalha e ele dá o fechamento, né? E alguns realmente de outras marcas, porque antes de eu trabalhar com a True Colors, eu sempre fui também consumidora, então eu acabei usando de outras marcas, realmente dá diferença algumas marcas, né? Porque tem muita impureza às vezes, né? Algumas marcas. Então ele é um produto que até, se olhar aqui, mesmo as meninas que fizeram, né, o workshop, elas puderam perceber que ele é 100% uniforme. Sim. Né? Ele não tem... E ele é um veludo mesmo. É um veludo. Às vezes você não consegue enxergar em casa, mas é como se tivesse encapado com papel veludo, aquele papel de veludo. Camurça, né? A gente chama de... Algumas pessoas conhecem como efeito camurça. Daí a gente vai ter também toda a linha que a gente tem usado muito. Olha que coisa mais linda essa caixa. O que é isso? É um porta... Na verdade, sim. Isso aqui é uma caixa livro, né? E eu costumo fazer muito. O pessoal gosta de guardar correspondência, cartões. O pessoal guarda convite de casamento, tag de lembrancinha. É uma caixinha de recordações mesmo. Linda. Só que ela é no formato do livro, né? Já fiz também para contas a pagar, né? O pessoal gosta de usar de forma decorativa. E essa aqui eu fiz também flocada por dentro, né? Eu usei o floco color. Aqui foi feito um acabamento com PVA metálico, que a gente tem uma linha bem boa de PVA metálico em vários tons, né? Isso aqui a gente encontra lá no Ponto da Costura, né? O Ponto da Costura, eles estão com toda a linha da True Colors, né? Então eles estão desde a linha de tintas, até dos auxiliares, o floco e vários desses efeitos especiais também. Sim. Aqui a gente está com o gel envelhecedor, que eu usei nessa peça. Então esse gel envelhecedor é o mesmo que está aqui nessa tampa, né? Aqui na lateral da tampa, que é um produto para dar um efeito mais envelhecido, para quebrar um pouco o ponto da cor, né? Às vezes uma cor muito vibrante a gente usa para dar uma acalmada. Aqui também foi usado o nosso PVA metálico, né? A gente usou aqui.
E aqui esses pontinhos que você vê não são do papel, esse aqui é o nosso spray. É o spray, né? Isso, a gente trabalha com a linha do Spray Color, que ele também tem várias cores. E essas bolinhas, que é a grande curiosidade de todo mundo, que é o Beach, né? Que agora está fazendo, a gente tem vendido bastante, eu tenho usado bastante nos cursos por causa do Natal também. Ah, sim. Né? A gente tem também várias cores, no preto, no prata. Tá. Então esse aqui seria... Esse daqui também é o mesmo processo, né? Papel. Sim. Aí esse aqui é até um porta-retrato, né? Então aqui foi usada uma textura metálica, que também faz parte dessa nossa linha diferenciada. É um alto relevo mesmo, né? Você coloca Isso. Aqui foi usado um molde vazado, um stencil, né, de acetato. Aqui eu usei as técnicas de scrap decor, usando os papéis de scrapbooking. Aqui foi feito as flores com furador, né? Esse aqui é um curso que eu ainda vou dar. Esse aqui ainda é um workshop que ainda não saiu. Estou mostrando em primeira mão para você. Nem no blog não tá, nem no Facebook, nada. É bem... E aqui também, gel envelhecedor, spray prata, né? Aqui também foi feita uma pintura básica, ó. E foi feito um efeito de envelhecimento. Não é porque vai ficar a parte de trás que tem que deixar de qualquer jeito, o acabamento é bem importante, sim, né? Então aqui seria isso que eu usei nas peças. E a gente... Nós temos também ali um quadro, né? Isso. A gente usa bastante no scrapbooking, tá? Então, não sei se vai dar para ver por causa do reflexo do vidro. Mas a gente usa bastante no scrapbooking, então, isso aqui é o spray, aqui nessa toalhinha de renda também foi usado o spray, aqui é o pozinho de camurça, que é o floco, né? A gente, nas laterais... todas as técnicas. Isso, né? até uma coisa assim que eu falo para as alunas, porque às vezes muitas não querem investir em, por exemplo, não quero comprar cantoneira de MDF ou de resina, porque realmente aumenta o custo da peça, né? Sim. Então, assim... Aqui é a cantoneira com a nossa textura metálica, a cantoneira de acetato, o stencil. Então, só colocado, né? Aqui também as nossas texturas glitter, né? Com fundo de PVA colorido, tá? Então, assim, a gente tem usado bastante. É uma linha apropriada para o scrapbooking, porque é livre de ácido. E no scrapbooking, para não prejudicar o papel e a foto, tem que ser. Sim. Tá? E agora as cabaças, né, gente? Olha que coisa mais linda. Eu tenho certeza que você aí de casa... já vai falar lá, pede para ela ensinar, pede para ela ensinar. Isso daqui é um pouco mais trabalhoso, sabe? A gente trouxe aqui para vocês ter uma noção do que se faz, né? Além das coisas aqui, o que ela faz. Então, ela mexe também com a cabaça. Assim, as cabaças, na verdade, foi um projeto bem antigo, porque quem começou, eu trouxe a ideia das cabaças, mas meu irmão, que também trabalhava com artesanato, começou a fazer a parte de modelagem em biscuit, e a gente teve a ideia de fazer as cabaças, né? Hoje cresceu tanto que eu realmente não dou mais conta de fazer, então minha mãe trabalha comigo, né? Essas cabaças são... isso, eu tenho sempre a parceria da minha mãe em tudo que eu faço, né? Então essas cabaças todas essas daqui foram ela que fez. Ela que fez. Só que assim, muita gente pede o curso, mas na verdade é complicado, porque assim, o curso, ele tem toda uma parte de tratamento da cabaça, ela precisa ser tratada, aberta, tem que passar um inseticida dentro, porque é um produto natural, né? Aí tem a parte da pintura, que é demorada, tem a parte da modelagem do biscuit, dos anexos que a gente coloca, né? Sim, são várias técnicas, né? Isso. Várias técnicas num produto só. Mas aqui também é tudo usado tinta da True Colors para fazer os efeitos country, é usado tinta da True Colors para fazer pintura de fundo, tudo isso aqui foi usado os produtos, os PVA da True Colors também. Tá joia. E quem quiser, entra no Facebook da Thaís Rocha, tá? Entra pelo meu e procura por ela lá. E você vai ter a oportunidade de ver mais peças, né? Mais outras peças que a Thaís faz, tá? Agora vai passar a lista de materiais da proposta de hoje. E a gente já volta de um breve intervalo. Até já.
Ateliê Fazendo Artes. O artesanato, a arte e a cultura num só lugar. Ministramos cursos de artes em EVA, bolos, fraldas, pinturas em telas, tecidos e madeiras, confecção e vendas de peças de artesanato e pinturas em tela e madeira. Ateliê Fazendo Artes ajuda a desenvolver o seu talento nas artes, cultura e artesanato. Ateliê Fazendo Artes. Rua Uirapuru, 455, Sala 1, Centro. Telefone 9930-0346. Arapongas, Paraná. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055-2035. 3055-2036. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas 1295. Fone 3252-1733. Voltamos. Bom, gente, agora vai ser o passo a passo dessa peça maravilhosa que a proposta da Thaís de hoje, né, Thaís? Isso. Então vamos lá, agora a aula é sua. Então tá bom. Eu programei essa placa porque muita gente me escreve e pede sobre pátina provençal. Então, algumas pessoas têm dificuldade, me pedem dicas. Por mais que seja uma técnica muito usada, o pessoal goste bastante, muita gente ainda tem dificuldade para fazer essa técnica. Então, quando eu fui fazer a ideia da placa, né, montar o projeto, eu falei, eu quero alguma coisa que contenha a pátina para também o pessoal já aprende, né? Algumas dicas e tal. E também, como é primavera, falei, vou fazer alguma coisa com flores, né? Ficou maravilhosa essa fiz peça. Com flores, né? Bastante flores ali, passarinho, janela. E usei esse estilo que está muito na moda agora, o pessoal gosta muito, que é esse estilo vintage mais romântico, tons mais clarinhos, tom pastel. Então, aproveitei para fazer essa temática, né? Então, para a gente começar. Eu escolhi essa moldura, achei que é uma moldura bem trabalhada, bem bonita. Sempre quando vocês forem fazer pátina provençal, na verdade, a gente pode fazer com qualquer peça. Mas quanto mais trabalhado a peça tiver, quanto mais detalhes ela tiver, né? O desgaste fica mais bonito, né? Ele dá realmente um efeito, né? Se você olhar aqui nas bordas, ele dá o efeito envelhecido, né? Realmente. Então aqui, uma outra dica que eu dou, quando vocês forem comprar moldura, procurem esse tipo de moldura aqui, ó, que o fundo é removível, tá? Porque isso facilita bastante para a gente trabalhar. Tem alguns marceneiros que eles fazem isso aqui colado. Então, nossa, é difícil porque daí você tem que fazer um acabamento, né? Você tem que usar o estilete, aí as pessoas já têm mais dificuldade, né? E aqui ainda tem uma dica que eu vou dar que eu acho muito legal. Você pode comprar uma moldura, por exemplo, ou várias, né? Ou mandar cortar, compra uma e manda cortar vários fundos, porque você pode mudar a placa de acordo com a estação do ano, né? Então, quero fazer uma placa de Natal. Você pode manter essa moldura e aqui eu vou fazer uma montagem de Natal, vou fazer uma montagem de outono, uma montagem de Páscoa. Troca a peça. Você troca só o fundo. E até para guardar, porque a maioria tem problema de espaço, então também fica bem mais tranquilo, né? Aí pro ateliê, gente, enfeitar o ateliê, colocar um bem-vindo na porta, olha que lindo. Isso, é bem bacana. Então aqui, pra gente adiantar um pouquinho também, para ela não ficar muito longa, eu acabei trazendo ela já com uma parte, né, adiantada. Aí eu vou fazer esse pedacinho aqui para mostrar, pra gente aprender certinho como faz. E a parte de baixo também. Tá. Então, aqui, no caso do fundo, né, deixa eu só encaixar aqui. Como vai ser um provençal com branco, atrás não tem detalhe nenhum, atrás não vai aparecer, eu pintei apenas de branco atrás, tá? Então, sem segredo nenhum. E o branco foi? O PVA branco, tá? PVA fosco branco. Eu não indico tinta acrílica para fazer pátina provençal,
Porque como ela é uma tinta que ela tem muita resina, ela é uma tinta que ela demora a sair da madeira quando a gente passa a lixa. Aí exige um esforço maior e não dá o acabamento fosco. Tá? Ela tem Acaba lixando demais, né? Isso, ela tem uma espécie de semibrilho também, né? Então, quando vocês pegarem a peça, vão fazer a parte do fundo para dar um bom acabamento, pode fazer só no branco, não precisa fazer provençal atrás. Tá? O que é basicamente a pátina provençal? É imitar um desgaste ocorrido pelo tempo, né? Então, como se isso aqui tivesse sido batido, tivesse lá numa parede, de tanto desgaste, ela fez esse marrom, né? Como que a gente simula isso? Então, fazendo um fundo marrom na peça, né? A gente vai usar o PVA café, que é um PVA marrom escuro. A cera, que é uma cera incolor, que você pode comprar em supermercado mesmo. Aquelas que passam no chão. No chão. A única coisa que tem que tomar o cuidado tem que ser uma cera sem silicone, tá? Uma cera totalmente sem silicone. Existem algumas marcas de produtos que têm essa cera para vender em potinhos menores também. Sim. Aí pode ser, não tem problema nenhum, tá? Mas enfim, é cera comum. Não, é fácil, o acesso do pessoal. Isso, porque tem algumas pessoas, né, que são de algumas cidades aí que tá lá no Face, que gostam, que seguem o programa, que não tem acesso aos produtos. Até, gente, se vocês... eu preciso da tinta, eu preciso do floco, entre em contato com o ponto da costura, liga lá para eles, eles enviam para vocês, fazem o pagamento via boleto e eles enviam para vocês. Então, se você quiser o floco, qualquer produto da aula de hoje... Tá passando aqui agora o telefone do ponto da costura, eles vão estar enviando aí para vocês, tá? Isso. Eles vão ficar com todo o guia de cores da aula, né, certinho. Inclusive já foi feita a reposição do pedido deles, então eles estão lá com toda a linha também, tá? Beleza. E depois disso, passei o marrom, passei a cera, eu vou entrar com o PVA branco, tá? Tá. Lembrando que... Mas o tempo, passa o marrom, espera com um tempo para secar? Isso eu vou falar aqui a hora que eu for mostrar. Tá. Assim, mas é uma técnica rápida, você não precisa esperar como outras técnicas de um dia para o outro, não tem nada disso, a gente faz tudo em sequência, tá? Seca rápido. Outra coisa, aqui eu fiz branco, mas quando eu quero peças mais envelhecidas, eu acabo fazendo aqui pérola, marfim, bege antigo, né? Porque às vezes você faz uma peça puxando muito para o marrom, né? E você realmente quer uma peça mais escurecida, né? Ou a gente tem a opção de fazer ela branca e aplicar um gel envelhecedor também, né? A gente tem essa opção. Então vamos fazer aqui. Esse aqui eu vou separar, que a gente vai colar o papel depois, né? Aqui a gente vai começar então com PVA marrom. As tintas têm uma consistência bem boa, não são tintas aguadas, então elas dão uma cobertura rápida, tá? Você vai ver como é bem bom de trabalhar. Eu uso um pincel mais larguinho para facilitar, para a gente não ficar também tanto tempo, né? E aquele pincel do cabo marrom, que é mais, isso, né, esse pincel é macio. Mais macio, nesse caso que vai aplicar um fundo. Tá. Mas aqui nessa parte, por exemplo, onde passa a fresa, que realmente é bem mais áspero, até pode ser um de cabo amarelo, não tem problema. Isso não interfere tanto, porque a gente vai usar um rolinho de espuma para uniformizar essa pintura, tá? Então aqui eu vou aplicar, normal, como vocês já pintam, né? A maioria... É uma mão só de marrom? É uma mão só, nesse caso aqui, passando uma camada bem generosa, como eu estou passando, e esse marrom que é escuro, que fecha bem, normalmente não tem necessidade de passar uma segunda mão, sabe? Tá. Mas é muito assim de observação, porque se você olhar e falar, nossa, mas está um pouquinho transparente, então passa mais uma camada, tá? Porque também quando não alisa com o rolinho, ele fica mais escuro, mais fechado. Sim. Mas quando eu passo o rolinho para deixar ele uniformizado, ele acaba ficando às vezes um pouquinho mais transparente. Então eu vou passar aqui. Enquanto seca aí a gente já vai em seguida, depois da secagem, a gente já vai aplicar a cera. Aqui sempre tem uma resistência maior nessas bordas aqui para fazer o fechamento, porque é onde passa a fresa, onde fica mais áspero, aí tem que pôr um pouquinho mais de tinta, ser um pouquinho mais generosa a camada. Aí, uma coisa que todo mundo fala e me pergunta, como faz para deixar a pintura mais lisinha? Porque muita gente me escreve e fala, fica com marca da cerda do pincel, né? Eu não consigo deixar a pintura sem estar marcada. Na verdade, se resolve com muita facilidade com o rolinho de espuma.
o rolinho ele já dá esse acabamento, então... Esse rolinho, gente, tem lá no ponto da costura também, viu? Os pincéis também, na verdade. Tem pincel, tem o rolinho. Eles têm um material bem completo lá de artesanato. Ó, então e quero falar também para as meninas aqui da cidade que nós vamos ter outro workshop aqui com a Thaís lá no Mercado Municipal. Então vocês fiquem atentas aí, que logo, logo você vai estar postando, né? A nova ideia, a nova proposta. Eu acho que ainda essa semana, né? Eu já coloco para vocês todos os detalhes, ó. As fotos. Ó, então quando eu passo o rolinho, ele vai tirar todas as marcas da cerda do pincel. Sim. Né? Então ele vai ficar uma pintura uniforme. Então aqui pra gente acelerar, né? Secar com secador. Então aqui agora que a gente já passou o marrom, né? A gente secou. Aqui ficou um falhadinho que é do próprio rolinho, a hora que espalha, né? Que passa. Mas assim, isso não interfere, porque depois vai ter as camadas de branco em cima. Vai lixar também, e vai lixar, né? isso. Aqui eu trouxe a cera, né? Trouxe num potinho, mas é aquela cera de lata mesmo. A gente pode aplicar com o pincel ou com o paninho. Tá? Só que o paninho tem que ser um pano que não solte pedacinho, nem nada. E mesmo assim, nessa parte aqui que é mais áspera, acaba soltando. Então, quando tem isso aqui muito áspero, eu prefiro usar o pincel, tá? Então, peguei lá a cera e vou espalhando, tá? Ela tem uma consistência bem fácil de trabalhar, né? Que é bem molinha, ainda mais nesse calor daqui. Ela vai derretendo. Ó, aqui. Espalha bem. A ideia da cera é fazer o quê? Muita gente pergunta, mas por que a cera? É porque a cera é o que vai fazer com que a tinta de cima, que é o branco, ela tenha uma aderência menor. E ela fique mais fácil de tirar com a lixa. Isso, para aparecer, senão a gente teria que ficar fazendo um esforço e acaba que tira a primeira, tira a segunda, expõe a madeira e não dá o efeito correto. Eu costumo aplicar em tudo, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou aplicar, porque eu gosto que a hora que eu vou lixar, abra os pontinhos, como está aqui, alguns pontinhos de desgaste, acho que dá para ver aqui, ele dá esse efeito desgastado em cima também, tá? Quem quer só branquinho em cima, pode desgastar só as bordas, aí vai passar a cerinha só nas quinas mesmo, só nas bordas aqui. Aí nós vamos fazer assim, enquanto a gente deixa esse aqui secar um pouquinho, porque a cera ela precisa secar um pouquinho para passar o PVA em cima, senão ela vai misturar com o PVA. Nós vamos colando o papel ali, tá? Então daí nós já vamos passar o PVA branco aqui. Esse aqui é o fundo da peça, então, como eu falei para vocês, a parte de trás desse aqui é deixar só no branco. Então aqui nessa parte do MDF até não precisa passar base onde vai colar o papel. Porque assim, esse papel que a gente vai usar é um papel com uma gramatura muito boa. Ele é um papel grosso, ele é próprio para scrapbooking e ele não vai umedecer, mesmo com a cola. Até porque eu vou usar uma cola, que é essa aqui, que é a gel decoupage, ela tem, na verdade, bem menos água que uma cola normal. Então, ela também vai inibir um pouco a umidade no papel. Sim, tá? Fica um trabalho, né? Fica um trabalho mais seco, ele não vai ondular. Esse papel aqui tá parecendo um tecido que chegou lá no Novo Horizonte, um tecido lindo. Até eu fiz o porta-correspondência. Eu até ia falar sobre isso, porque assim, como eu tô longe daqui, né? Eu não tive condições de ir lá pegar um tecido. Mas esse fundo que vocês estão vendo feito aqui, na peça, substitui, tecido substitui super bem. Você pode trabalhar com qualquer tecido também. Ai, que bom. A única coisa, quando trabalharem com tecido, vai colar da mesma forma, mas tem que impermeabilizar com termolina. Tá? Passa uma mãozinha de termolina depois, para evitar que esse tecido desfie. E no caso dele sujar, ele fica assim mais impermeabilizado, você pode até passar um paninho úmido para fazer uma limpeza nele. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Que é o jeito que eu acho mais fácil de colar. Primeiro, como a gente tem uma superfície grande do papel, a gente vai aplicar cola sempre no MDF. Tá? A gente nunca vai aplicar cola no papel. Porque por ele já ser um papel e absorver a umidade, a gente vai passar aqui para ficar o mínimo de tempo em contato com a cola. Tá? E essa colinha? Essa colinha aqui. Tá? Aí aqui é a mesma coisa, a gente vai usar um pincel macio. Tá? Deixa eu pegar aqui. A gente vai usar um pincel macio para aplicar. Centrei? Não, esse aqui é mais estreitinho. Ó. Então, vou pegar uma camada generosa,
tá? E vou aplicar. Sempre quando for aplicar qualquer outro tipo de cola, não pode demorar muito, que em geral elas têm uma secagem meio rápida, né? E a madeira ainda chupa tudo, né? E dependendo do local onde vocês, né, morarem, dependendo do clima, interfere ainda mais. Eu sofri muito para me adaptar aqui, sabe, em relação a isso. Porque eu falava, gente, eu passo o pincel, acho que já secou, né? Então, como eu morava em Curitiba, lá é muito úmido, lá é quente, frio, não é quente, né? Que nem aqui, lá era mais, eu trabalhava de outra forma, né? A gente tem que ir adaptando. Você tinha mais tempo, né? Isso, eu tinha mais tempo para executar algumas técnicas, alguns procedimentos. Algumas pessoas têm dificuldade em relação à cola, o acúmulo, tá? Na dúvida, passa um rolinho. Por quê? Vai ficar tudo bem uniforme, vai ficar tudo bem espalhadinho, sem acúmulo, e vai dar um acabamento melhor no trabalho, tá? Ó, então aqui, passei o rolinho. Aí agora a forma que eu acho mais fácil de colar. Tá aqui o papel, vou virar a placa e vou encaixar aqui. Aqui vocês vão perceber, quando eu colar, que vai sobrar 1 milímetro de borda, tá? Mas como é uma moldura, ele tem uma sobra encaixe, dentro, né? Um encaixe, então não vai aparecer essa diferençazinha ali, tá? Então aqui, né, já tá coladinho. Aqui a sobra do papel. Eu gosto de pegar um paninho seco e bem macio, né? Para marcar, né? Isso, para marcar e tirar assim, às vezes fica alguma bolha, alguma imperfeição, ou em algum ponto a gente não apertou direito, aí começa a subir, né? Não adere como deveria. Aí isso aqui dá um acabamento também. Aqui, quem tem base de corte, na verdade, pode colocar na base e passar o estilete. Quem não tem, usa tesoura, que não faz a menor diferença. A gente só vai... Bem rente à madeira. Bem né? rente à madeira, ó. Eu já vou mostrar aqui. A gente vai fazer o corte, tá? Tá, e gente, também quero mostrar para vocês que nós temos uma companheira aqui junto, que é a Adriana, ela tá ali escondidinha. A Adriana, ela sempre tá junto, onde a Thaís vai, ela vai junto, ela sempre tá tirando foto, postando nos blogs, no Face. Ela é minha auxiliar para assuntos aleatórios, todos. E a Adriana, gente, ela dá aula de scrapbook, né, Adriana? Ela dá aula desses cursos também, que é lá em Londrina, tá? Uma loja que tem em Londrina, ela também dá esses cursos. Seja bem-vinda também, viu, Adriana? Eu falo para ela que ela é meu braço, minha mão direita, esquerda, o pé. Ela sempre tá junto. Sempre, mesmo. Então ela sempre me dá esse socorro. Ó, isso aqui pode acontecer pelo tempo de secagem da cola. Então você faz e às vezes percebe que em algum pedacinho não aderiu como deveria, né? Não tem problema, passa novamente. Não tem problema, você vem, só procura não pegar acúmulo, né? Vem aqui, ó. Faz só um retoquezinho, tá? E tá resolvido. Aqui é uma moldura, tá, Estela? Então, não precisa se ater tanto, aqui tá tão perfeito, não ter 1 milímetro de papel, aqui, né? Porque vai encaixar. Certo. Mas numa peça, se estivesse fazendo isso numa caixinha, a gente tiraria todo esse excesso na lixa, tá? Então, pego a lixa aqui, ó. Tá, deixa eu ver se ficou algum. É igual cortar o tecido, né? Isso, ó. Vou fazer esse movimento e vou tirar todo esse excesso na lixa, tá? Ok. Então tá. Então aqui a gente vai deixar aqui separado. Então aqui agora que a gente já... se vocês perceberem, não sei se consegue perceber pela câmera, tava bem brilhante, né? A cera. Agora ela já tá com um semibrilho, acetinado, porque ela secou. Então agora eu já posso aplicar o PVA branco em cima, tá? Então, gente, é esse PVA fosco branco aqui, que ela vai passar igual passou o marrom, né? Com o mesmo pincel, pode ser, bem lavadinho, e vai passar a parte branca. Enquanto ela vai passando esse branco aqui, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já.
Ateliê Fazendo Artes. O artesanato, a arte e a cultura num só lugar. Ministramos cursos de artes em EVA, bolos, fraldas, pinturas em telas, tecidos e madeiras, confecção e vendas de peças de artesanato e pinturas em tela e madeira. Ateliê Fazendo Artes ajuda a desenvolver o seu talento nas artes, cultura e artesanato. Ateliê Fazendo Artes. Rua Uirapuru, 455, Sala 1, Centro. Telefone 9930-0346. Arapongas, Paraná. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas 1295. Fone 3252 1733. Estamos. Bom, gente, então no intervalo ela terminou de passar o branco, já secou. E agora? Então, agora, na verdade, eu deixei aqui em 2 etapas. Então, não sei se dá para perceber ali, aqui tá mais claro um pouco, né? Tá parecendo mais um marrom e aqui tá mais fechado. Aqui eu passei só uma camada. E aqui é o que eu trouxe pronto, que já tem a segunda camada. Então, tem que estar mais para fechadinho então, assim. É 2 camadas de branco. De 2 a 3. De 2 a 3, tá? Aí, para fazer o provençal, o que nós vamos fazer? Agora é lixa, tá? Sim. Então, você é quem define o quanto de desgaste você quer. Então, por exemplo, aqui. Como foi passado cera, ó, o processo é muito tranquilo, porque a tinta não adere na tinta de baixo, tá? Então, aqui eu vou desgastando o quanto eu quero. Se eu quero que apareça mais o marrom, se eu quero manter mais o branco. Pouco ou muito, né? A lixinha é uma lixinha mais grossa para fazer isso, pra gente não sofrer tanto. Então, eu uso a P220 para isso aqui, tá? E aqui que tem a curvinha, ó, a gente tem que caprichar, tá? Aí vocês podem ver que já vai abrindo, linda. Tá? Eu nem vou meter muito a esse ponto, porque basicamente é isso tudo. Você vai fazer isso na peça toda. Isso. E aqui, à medida que você vai passando a lixa, ela vai abrindo o marrom de fundo e ela vai abrindo o desgaste, tá? Vai lixar tudo, por dentro tudo. Ok. O efeito já pronto e desgastado da peça. Tá, linda. Tá? Perfeito. Então, essa daqui a gente vai usar na montagem final daí. Vamos deixar aqui no meu colinho. Aqui nessa peça, que seria, né, o fundo do trabalho, então tem esses 2 efeitos, que é o salpicadinho, que é o spray, né? A gente usou um spray, usei o spray metal níquel, que está aqui. Ó, então, usei o spray metal níquel, ele também tem várias cores. E esse efeito aqui é um efeito que eu usei fazendo uma textura, tá? É uma textura com efeito fosco, granulado, que a gente tem, ela tem grânulos aqui, e ela faz isso aqui. Então, eu vou explicar como fazer isso aqui. Muita gente tem dificuldade com stencil pela questão de vazar tinta por baixo, de vazar, quando vai fazer, arranca, não sai inteiro, fica um pedaço. Eu tenho esse problema. Então, esse produto aqui a gente vende muito bem por conta disso, que é o Stencil Fix. A função dele é fixar esse molde no papel ou no MDF, né, onde você está fazendo, ou até mesmo no tecido. E ele, como ele fecha bem todas as beiradinhas do molde, ele não permite que a tinta transborde para baixo. Então, dá um acabamento perfeito, tá? Aqui eu passei, só que ele tem um pedacinho que acumulou, a gente tem que tirar o excesso. Ele é um sprayzinho, tá? Então, eu vou colocar aqui e só vou borrifar, tá? Como se fosse uma cola, então. Isso, como se fosse uma colinha. Depois disso, eu vou posicionar, tá? Aonde eu quero fazer, né, esse stencil. Então, por exemplo, eu vou fazer a bordinha aqui, tá? Eu vou apertar
Ó, eu vou apertar bem. E ó, ele tá fixo. Ó, não tem problema dele levantar. Ele não vai levantar, tá? Então, para aplicar a textura, eu gosto dessa espátula, que ela parece uma pazinha de pedreiro, né? Porque ela dá uma sustentação melhor. Então, eu venho, pego a textura por baixo, tá? Encosto aqui e assim, quando não uso o stencil fix, se você faz isso aqui, ela levanta, o molde levanta junto. E isso é o maior problema de muitas vezes borrar. Quando usa o stencil, você pode fazer, ó, o stencil tá grudado lá, tá? Sempre passa tirando para as laterais, ó, ela é uma texturinha bem consistente, tá? Então eu vou passar tirando, coloco um pouquinho mais, ó. Vou fazer isso em todo o desenho. Toda parte onde eu quero que fique o relevo. Ó. Vou fazer até aqui. Aqui. Aí aqui, depois de pronto, bem delicadamente eu venho puxando. Tem que esperar secar? Não precisa esperar secar, aliás, não deve, porque você precisa tirar senão ele gruda, úmido, né? para que ele não grude, ó. Eu tô tirando com cuidado e tá lá o efeito. Você segura pra mim, Estela. Essa rebarbinha que acontece é porque o desenho continuava aqui, né? Eu não usei o desenho todo, então isso aqui a gente tem que fazer um acabamento aqui, tá? E daí eu vou ter esse efeito. E o spray, eu não expliquei como aplico o stencil fix, porque eu vou explicar o spray da mesma forma, tá? O spray ele fica com um pozinho acumulado no fundo e ele precisa que a gente movimente para o pozinho voltar. Só que se eu agitar em movimento muito vigoroso para cima, ele vai fazer bolha. Então, é esse movimento que a gente faz corretamente, ou isso aqui. O grosso dele é sair isso, dali, aí né? vocês podem ver que começa a soltar o pozinho do fundo. Feito isso, tá aqui. Vou ficar alguns centímetros de distância, né? Ó. E a gente começa a ver o efeito do... Sim, lindo. Tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Esse também agora é só deixar lá secar. E agora a gente já vai montar a peça. Tá? Então, vamos finalizá-la. Eu dei uma opção aqui, ó. Na peça, eu fiz essa textura em volta da peça inteira, fazendo uma moldura. Mas eu também deixei ela aqui dessa maneira, não fazendo a parte inteira, como uma opção, tá? Ficou muito lindo. É uma opção também, você não precisa fazer inteiro, você pode fazer só uma cantoneira, você tem várias formas de trabalhar, né? Tá. Por que que a gente vai encaixar? Porque como a moldura tem essa folga aqui dentro, a gente precisa descontar esse espaço, tá? Então, só deixa eu ver a rosinha para cima e o gancho para cima. Então, ó, a gente perde um pouquinho do espaço. Então, eu prefiro finalizar com ela pronta. Já no local, né? Já no local correto. Porque aí eu tenho noção exata do espaço que eu possuo, tá? Para finalizar, para fazer essa placa, eu usei essas rosinhas aqui, tá? Que são essas rosinhas de resina. Então, eu usei nos tons que mais ou menos combinavam com o papel. Eu vou mostrar, vou fazer uma cor para mostrar como que eu cheguei nessas cores aqui, mas eu já trouxe elas prontas para facilitar a montagem para nós, tá? Eu usei um PVA branco metal porque eu queria um efeito acetinado, mas um efeito perolado. E, por exemplo, a gente não tem na linha da True Colors esse azul perolado, mas a gente tem justamente o branco, porque com qualquer um dos PVAs, qualquer uma das tintas, eu faço qualquer cor com esse mesmo efeito. Como ele é branco, ele vai dar um efeito um pouquinho mais suave, vai ficar mais clarinho, mas a gente consegue obter todas as cores. Então eu fiz uma mistura simples, tá? Eu coloquei aqui, ó, o PVA branco metal. Vou fazer o rosa aqui para vocês. Presta um pouquinho, Estela. Vou fazer o rosa aqui para vocês verem. Vou pegar um pouquinho do rosa aqui, tá? Separar aqui. Um pouquinho do branco. E vou mexer até dar, né? Misturar até dar a cor que eu quero, o tonzinho, né? Do perolado. Ó. Feito isso, eu vou pegar a florzinha e eu vou fazer a pintura, só batidinho.
Não precisa se preocupar em fazer um fechamento muito perfeito, porque a ideia não é essa. A ideia é um aquareladinho. Mesmo, né? Isso, é um manchado. Inclusive, eu vou mostrar aqui pra você. Ó, a hora que eu tô pintando, não precisa nem esperar secar, né? Digamos que seja já a segunda mão. Aí eu vou... Deixa eu colocar aqui. Eu vou já pegar um paninho, tá? E eu já posso aqui tirar os excessos, ó. E deixar a borda branquinha. Fica linda. Isso, tá? Eu posso fazer isso, que ele vai ficar com esse efeito, então, aqui, ó. Que é a rosinha pronta, que seria já o efeito aquarelado, tá? Lindo. Isso. Então, aqui é a rosinha. Na montagem da placa, vocês viram que tem uma janelinha e um passarinho. A janelinha, eu fiz o mesmo procedimento, nos dois, na verdade, da pátina provençal. Então, eu cobri os dois de marrom, eu passei a cera nos dois, e depois o que que eu fiz? Na janelinha eu passei o branco, né, o PVA branco comum, e lixei. Então, ela ficou com esse efeito aqui, que é um provençal bem desgastado, eu lixei bastante. E o passarinho, quando eu fiz a misturinha para flor azul, sobrou. Então eu cobri esse passarinho com essa mistura azul. Que é esse aqui, né? Ó. Isso. Depois de seco eu lixei, fiz um desgaste bem maior e ele ficou no tomzinho azul. Então são apliques a laser, né? Recortadinhos. Ó. Tá? Então é o efeito. Feito isso, Estela, todas as técnicas estão explicadas. Então agora é só a montagem da placa, tá? Então pra gente montar a placa, vou colocar para cá, é feito a disposição dos elementos. Eu até trouxe um aplique diferente aqui para o pessoal ter uma noção, né? Então eu vou colocar o bem-vindos de forma centralizada aqui, tá? Porque é ele que me vai dar a noção exata, né, da disposição dos elementos. Aqui eu vou colocar a casinha com o passarinho, né, nessa posição, colado. E aqui eu vou montar um arranjo de uma forma que eu goste, tá? Distribuindo as flores, né, da maneira que você achar melhor. Isso. E aí, eu usei essas rosinhas que são vendidas em cartelas, tá? Que é para compor o projeto. Então, só para dar um acabamento, eu usei essas mini rosas. Sim, é só observar aqui, ó, isso. Gente. E usei a mini pérola ali também para fazer, né, um acabamento. E aqui, por exemplo, poderia ter usado uma rosinha, como eu pus ali, né? Tá? E aí tá pronto. Tá pronto. Isso aqui é colado com essa cola, tá? Que é a Craft Cola. Tá. A Craft Cola, ela é uma cola que é para todas as superfícies. Então, ela é para isopor, EVA, madeira, papel. E ela dá uma aderência bem forte. Então, esses elementos mais pesados... Tem que ser com ela. Isso. Aqui a gente poderia ter feito umas folhinhas de tecido ou de papel, né? E tá aí, Estela. Tá finalizada. Nosso trabalho. O nosso trabalho. A montagem seria isso aqui. Bom, gente, então, ó, esse daqui foi o trabalho da Thaís Rocha, que ficou lindo mesmo. E, Thaís, eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito. Quero te agradecer, né, a sua presença, agradecer o Ponto da Costura, né, que é um patrocínio deles. Todo esse material vocês encontram lá no Ponto da Costura. E, Thaís, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço em meu nome, em nome da True Colors, também pela oportunidade de trazer o meu trabalho, né, para todo mundo conhecer, e porque o pessoal conhece os produtos também, né, e essa parceria que a gente está fazendo que está bem bacana, né, Estela? Tá bem gostoso. Gente, então é isso, obrigada aí pela atenção de vocês, quero deixar um beijo para todos vocês do Face, todos vocês que curtem o programa Criando Ideias, e dizer que toda quarta-feira às 19h30 eu estou aqui na TV Paraná. Um beijo, um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.